Valeu, Salviano, seja mais uma vez bem-vindo, uma ótima tarde, que bom recebê-lo aqui na Auriverde. Ótima tarde a todos, muito bom falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre motivação, entusiasmo, pessimismo, otimismo e realismo. Agora eu já pergunto para você, Salviano, o que é a motivação e como ela afeta as nossas ações do dia a dia? Olha, excelente pergunta. A motivação é um processo interno, né? Ele inicia assim, nos dando sustentação desses comportamentos que muitas vezes nós temos, que temos o objetivo, né, em desenvolver algo. Então, ninguém fica sem a motivação em si. Todos os dias nós temos um pouco de motivação para algo, né? Na psicologia, a gente usa um termo de autodeterminação, que podemos dizer que é uma motivação intrínseca e uma motivação extrínseca. Tem coisas que nós já viemos com o nosso DNA, digamos, da psique, e nós gostamos, e nós fazemos muito bem, já está dentro de nós. Então, são interesses ou prazeres, né, que temos e não precisamos, abre aspas, assim, desenvolver tanto. Agora, na questão intrínseca, ou seja, fora, nós precisamos de reforços, de recompensa, né, seja até mesmo de punições externas, para que a gente se motive a fazer ou não fazer algo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam na motivação apenas para fazer algo bom, mas nós precisamos também nos preparar para nos motivar, né, para não fazermos algo ruim muitas vezes, né? E isso precisa fazer uma autoavaliação, por isso que a gente entra nessa questão da autodeterminação de fazer aquilo que temos intrinsecamente e obviamente recebemos assim recompensas externas, como eu disse. Podemos ver a motivação como um aspecto assim normal do ser humano, né? Isso foi discutido também na filosofia. Se a gente vê até nos sistemas aí mais da própria tecnologia hoje, se nós falarmos sobre isso, nós vamos ver que tem os sistemas da gamificações, por exemplo, né, os games, né, gamificações. A gente vê que tem muita exploração nessa questão da motivação intrínseca, né, para gerar engajamento nos usuários. Isso nós vemos na propaganda, por exemplo, no marketing. Hoje se fala muito disso, né, gerar engajamento. Por que isso? Porque a base é a motivação. Ninguém gera um engajamento com o outro de forma alguma se ele não sente essa motivação em fazê-lo. A gente pode dar exemplos também sobre motivação, que seria, vamos supor, uma pessoa que quer melhorar a saúde, né? Essa pessoa, ela tem uma motivação intrínseca, ela quer se sentir bem. E aí ela começa a adotar hábitos bons, hábitos saudáveis, né? E ela vai à academia, por exemplo. Se é uma mulher que não usa batom, ela passa a usar um batom. Se ela não se cuida em algum nível da vida dela, se é um homem ou uma mulher, né, que queira se cuidar intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, ele começa a mudar. E de repente, essa questão interna, ela passa para o externo, para o extrínseco. Como? Quando ela começa a ver os elogios dos outros. Se você, qualquer uma pessoa que estiver nos ouvindo agora, já observou alguém que quis perder um pouco, por exemplo, de uns quilinhos a mais, né? Principalmente esses que nós ganhamos aí em viagens, em final do ano. Então, o que acontece é que as pessoas começam a ver, você engordou ou você emagreceu, né? Se a pessoa fez algo que esse elogio foi bom para ela, né? Isso nós temos um reforço positivo que, obviamente, é algo motivacional.
e ela, obviamente, vai continuar, porque ela teve esse reforço. Se nós tivermos, talvez, um outro exemplo aí no trabalho, né? Vamos supor que tenha um programador, ele foi motivado a aprender um novo código aí, para o seu chefe, para o seu patrão. Então, o patrão oferece ele um bônus. É uma motivação extrínseca, né? Ou seja, ele vai ganhar talvez um pouco mais. Posteriormente, se ele gostar desse processo do aprendizado, né, ele continua por causa de uma motivação intrínseca. É importante a gente deixar isso bem claro, porque algumas pessoas só pensam que precisam ser motivadas externamente, mas você pode até ter o início externo, mas o interno ele está presente. Então, essa motivação ela é algo que intrinsecamente ela existe e extrinsecamente também existe. Agora, doutor, o senhor poderia falar para a gente o seguinte: o entusiasmo, como ele pode ser sustentado? Então, aí é uma questão interessante também, né? Primeiro que entusiasmo já é uma resposta, digamos assim, de um nível maior, né? Se nós pudermos definir dessa forma. Por que um nível maior? Porque é uma resposta emocional positiva, né? Ela é caracterizada por uma espécie de energia, né? Se você conhece alguém, de fato, que é um entusiasta, você vai ver que essa pessoa ela é apaixonada, ela é engajada, né? Então, o entusiasta ele é diferente do simplesmente, digamos, motivado. Num aspecto assim psicológico, nós até podemos dizer, entrando mais na questão do cérebro, podemos dizer que está mais relacionado com a dopamina, né, com os neurotransmissores do cérebro, que regula ali o prazer e a motivação. Ou seja, uma pessoa que está entusiasmada, ela está liberando mais dopamina no cérebro, ela está constantemente ligada naquilo que é bom para se fazer, né? Então, o entusiasmo ele já foi descrito também como paixão, como virtude, e isso tudo a gente vê que é uma palavra muito mais forte do que simplesmente motivei hoje, não estou motivado amanhã. O entusiasmo ele tem a ver com algo mais duradouro, mais eficaz, né? No campo da tecnologia também, já que nós falamos um pouco da motivação, né? Se a gente pensar assim, experiências de algumas pessoas interagindo, né, com entusiasmo, elas procuram manter esse engajamento porque elas estão sempre entusiasmadas, elas querem sempre o novo. E eu volto a dizer, hoje nós não ficamos longe dessa questão tecnológica, né? E temos aí vários exemplos de pessoas que a cada dia aprendem uma coisa nova e isso gera um desejo de conhecimento muito grande. Se a gente falar de exemplos assim gerais, uma pessoa que está num projeto social, né? Ela é uma pessoa com muito entusiasmo e acredita no impacto positivo dessa causa, né? Então, esse entusiasmo ele é sustentado com feedbacks positivos da comunidade. E cada vez que ela faz algo bom, o outro ele tem a narrativa de dar o positivo, né? Quando um projeto, como eu estou dizendo, social, um exemplo, ele realmente está fazendo, está engajando com as pessoas, o feedback ele é de muita motivação e de muito entusiasmo por todas as pessoas que estão envolvidas. Se a gente falar um outro caso aqui né, dessa questão aí da tecnologia, a pessoa adquire, por exemplo, um novo aplicativo de aprendizado de idiomas, né? Quem
já viu esses aplicativos e tudo, sabe o que eu estou dizendo, né? A pessoa sente aquele entusiasmo inicial pelas funcionalidades, né, da interação, né? É muito interativo, e ela precisa manter esse entusiasmo, né? Então, ela precisa definir como metas realistas e celebrar as pequenas conquistas. Porque uma coisa é a pessoa sentir ali na hora e não dar continuidade. Então, quando se tem o entusiasmo, além da pessoa sentir esse desejo, ela entra com a questão realista, com a questão de definir metas e também de celebrar pequenas conquistas. Isso, quero abrir um parênteses aqui, eu me lembro de uma palestra do professor Gretz, um dos professores mais premiados, palestrantes, né, sobre motivação. Nós trabalhamos em algumas CIPATs juntos, em algumas empresas, e ele falava o seguinte: você precisa comemorar, comemore com as pessoas, nem que seja com bolacha Maria e um copo d'água. Né? Você precisa comemorar. O entusiasta é esse, é o que comemora. Ele não precisa de uma big festa para comemorar. Ele precisa ter a sensação de que pequenas coisas precisam ser celebradas. Pequenas conquistas precisam ser celebradas. Agora, Salviano, o que é pessimismo, otimismo, realismo e como essas palavras afetam as nossas decisões? Excelente. Isso são palavras que muitas vezes são confundidas, né? Tem pessoas que, infelizmente, acham que algumas pessoas são pessimistas, mas, de fato, elas são realistas. Tem muitas pessoas que se acham otimistas, mas, em algum ponto, ela está sendo, de fato, pessimista. Mas vamos lá. O pessimismo em si, na psicologia, né, nós vemos que é uma tendência a antecipar resultados negativos, né, de uma forma assim bem fácil de se entender. Muitas vezes é associada a um viés de proteção, né? É aquela pessoa que ela fala alguma coisa, alguém dá uma ideia, ela fala, mas será que isso? Porque alguém já aconteceu isso outras vezes e tudo. Então, ela até fala, eu estou falando isso, mas é porque, olha, já aconteceu com outra pessoa. Então, o pessimista, ele vai sempre ter esse viés que, no fundo, parece que é de proteção, né? Parece que ele não quer muito jogar água na coisa, mas, no fundo, ele está sendo pessimista. E isso é um raciocínio, infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando que o pessimismo faz parte da vida dela, é que ela vai morrer assim, né? E a verdade é que ela pode mudar esse comportamento. Ela pode começar a fazer o pensamento socrático de si mesma, ela pode fazer pensamentos realistas e mudar essa postura. Então, esse pessimismo, apesar de muitas pessoas entenderem como uma dor inerente à vida, na verdade, esse comportamento ele pode ser mudado, sim, e basta a pessoa, obviamente, querer mudar, né? E existem pessoas que, infelizmente, batem no peito e falam, ainda bem que eu sou pessimista, porque eu falei que isso ia acontecer. Às vezes, aquilo que aconteceu é 1 em 1 milhão, né? E quando acontece, a pessoa ela bate no peito e fala, eu falei que isso iria acontecer. Existe até um fato engraçado também, que é dito numa palestra, eu gosto muito de citar outras pessoas que eu já ouvi e fazem parte hoje da minha história, e é o professor Marins. Ele falava dos pessimistas, né? E ele dizia que um dia teve um tiroteio em determinado local, e aí todo mundo saiu correndo, todo mundo foi, cada um para um lado, e de repente estava um senhor lá no meio, e o pessoal gritou para ele, senhor Zé, sai daí, você vai tomar um tiro e tal. Ele falou, não tem problema, do jeito que eu sou, era para pegar em mim mesmo. Ou seja, é o extremo do pessimista. A pessoa que acha que tudo vai acontecer com ela porque ela está fadada ao fracasso. E, na verdade, a gente sabe que não é
bem assim que as coisas funcionam. A pessoa precisa sair desse pensamento negativista, né? Então, esse é o pessimismo. Se a gente falar do otimismo, né, já é uma expectativa, ao contrário, que é em resultados positivos. A pessoa está sempre ali pensando, vai dar certo, e ela está ligada assim à esperança, né, uma esperança. A psicologia, ela vai ver isso como um otimismo assim, associado à resiliência, associado à superação de desafios. Então, o otimista, ele está nesse nível. O otimismo é a pessoa que pensa em resultados positivos, está sempre com esperança de que vai dar certo. Agora, a questão do realismo, que isso é muito importante a gente citar também, porque dessas palavras a gente tem que encontrar sempre o que nós chamamos de equilíbrio. Por que, que essa palavra é importante, o realismo? Ele aborda uma análise objetiva da situação, é uma análise equilibrada dos aspectos positivos e negativos. Aí ele difere da questão pessimista e também da questão otimista 100%. Ele traz para um equilíbrio, por isso que essa é uma palavra muito boa, né? Você ser realista. E o que deve se promover com isso, né? Uma discussão, um planejamento. E a psicologia, ela vê isso como um processo cognitivo também. A pessoa vai aprendendo, ela busca avaliar as situações sem distorcer as emoções. Ela não age por emocionalismo. Tem pessoas que fazem algumas viagens, por exemplo, que depois se arrepende. Pessoas que entram num relacionamento eu estava tão motivada, tão otimista, e daqui a pouco a coisa não acontece da forma que ela pensou. Por quê? Porque foi apenas a emoção, não houve uma pitada de realismo, né? Então isso é essencial que a gente tenha essa questão do realismo, da realidade. Se a gente citar assim, exemplos, né, de cada um, né, do pessimista, por exemplo, a pessoa que se candidata a um emprego e por acreditar que ele vai ser rejeitado, mesmo sendo qualificada, essa pessoa ela tem comportamentos de pessimista. Ou seja, eu tenho falado muito isso em consultório. Às vezes a gente atende pessoas extremamente inteligentes, pessoas capazes, e daqui a pouco ela fala, não, será que eu vou conseguir ser um bom profissional? Né? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? A pessoa estudou, a pessoa trabalhou, a pessoa foi responsável, e ela ainda fica nesse pessimismo. Então precisa enfrentar a situação, né? Nesse caso do pessimismo. Pessoas otimistas são aí é o diagnóstico, né? Por exemplo, ela recebe um diagnóstico de uma doença crônica. Eu já tive pacientes assim que optam em adotar uma visão otimista diante de uma questão totalmente ruim, por exemplo, um diagnóstico de câncer, né? A pessoa ela fala, eu vou vencer, eu vou fazer o tratamento e vou melhorar, eu vou ter qualidade de vida. Ou seja, a ótica dela, ela tem o resultado, é um resultado negativo para a vida dela, né? Mas ela torna aquilo algo positivo. E aí a gente pode falar também, né, já que demos dois exemplos negativos do otimista e do pessimista, tem o realista, né? Por exemplo, alguém que avaliou a chance de sucesso num negócio, apesar do entusiasmo inicial, ele considera os riscos, os custos, né? E decidindo não seguir o projeto. Ou seja, não seguir o projeto não significa um fracasso, né? Tem gente que está muito entusiasmado com alguma coisa, mas quando ela coloca na ponta do lápis, ela faz as contas, ela vê o risco, ela vê o custo, ela fala, não é para eu fazer. Isso é um sucesso, e tem gente que acha que é um fracasso, mas na verdade ela foi realista.
ela conseguiu fazer a diferença na vida dela, sendo realista. Não agiu por emoção, não ficou apenas na percepção da motivação rasa, mas ela foi mais profunda. Eu quero até lembrar aqui algumas frases, né, que muitas vezes você, talvez que esteja nos ouvindo, já ouviu. Frases tem um estadista britânico que disse: o otimismo vê oportunidade em cada dificuldade. Isso a gente levar para a nossa vida, né? O otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Uma outra frase diz o seguinte: a maior glória da visão não está em nunca cair, mas em levantar cada vez que caímos. Eu falo essa frase não dessa mesma maneira, mas quando eu atendo principalmente pessoas que têm recaídas com drogas, e às vezes a pessoa chega triste e fala: não tem jeito para a minha vida, eu não estou aguentando, eu não vou conseguir. E eu começo a fazer uma recapitulação de quantas vezes a pessoa esteve abstinente, a gente faz a soma de quantas vezes ela esteve bem e ela não está lembrando daquilo. Então a gente traz à memória dela aquilo e fala: não interessa quantas vezes você caia, o que interessa é a forma que você irá levantar. O que interessa é o tempo que você esteve em abstinência, abstinente, né, da substância, e não o tempo que você esteve em uso. Vamos trabalhar com aquilo de positivo que temos, lançando sempre essa questão otimista, né, para que a pessoa não fique lá prostrada onde ela está. Outra frase diz o seguinte: pessimismo nunca ganhou nenhuma batalha. A outra frase que eu selecionei aqui, que eu posso dizer para vocês, é: mesmo a noite mais escura terminará e o sol nascerá. Isso realmente é uma grande verdade, né? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Uma outra frase diz: uma pessoa é tão grande quanto os sonhos que ousa viver. Essa foi dita por Mahatma Gandhi. Acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Não importa quão devagar você vá, desde que você não pare. Tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Aí a gente fala do medo que paralisa. Muitas vezes algumas pessoas pararam de se autodesafiar, de se automotivar, porque foram paralisadas pelo medo. Não deixe o medo te paralisar. Podemos reclamar porque as roseiras não têm espinhos, ou alegrar-nos porque os espinhos têm as roseiras. E a última frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco hoje aqui na programação da Auriverde, falando sobre motivação, entusiasmo, pessimismo e otimismo, além do realismo, é claro. Ô Salviano, aonde encontrá-lo nas redes sociais, hein? É psicólogo_online. Tá certo. Salviano, até a semana que vem. Obrigado pela participação. Uma ótima semana. Ótima semana, eu que agradeço. Um abraço a todos.